paz, boa tarde, a paz, boa noite, a paz. Esteja você onde estiver. Temos um momento especial com você agora. Nós somos a Igreja Betel, aqui da cidade de São José do Rio Preto. Estamos novamente nesse novo programa, nesse novo episódio. Estamos aqui com a pastora Rafaela, a Kétora e a nossa Tainara, a nossa Bombonzinho. É o nosso segundo programa. Semana passada, nós começamos a abordar alguns temas espirituais, alguns temas naturais, e deixamos aquela sensação de que veria muito mais. Conversamos muito semana passada sobre Jesus Cristo, sobre salvação, como funciona. Mas vamos para um novo tópico essa noite. Estão todos preparados? Meu Deus. Levem ar. Espírito Santo, se assente na mesa conosco agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Pastora Rafaela, para você, como pastora, como filha, como serva, como amiga de Deus, o que é o pecado? A paz a todos. O pecado é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Tudo aquilo que vai contra aquilo que a gente aprende vindo de Deus. Então, é pensamentos, sentimentos, ações, tudo que... É isso, pecado é tudo que vai contra o princípio de Deus, a palavra de Deus. E vocês? Pecado é o barro que eu sou formada, né? É a essência do ser humano, é aquilo que nos leva para longe da verdade, da vontade do nosso Deus, o querer da sua palavra, o que nos leva para longe do propósito pelo qual ele nos chamou, nos separou, nos criou, né? Desde do princípio, na época de Adão e assim por diante, né? O homem vem ocorrendo em sucessões e sucessões, e cada vez pecados mais criativos e mais recorrentes, e assim vai seguindo. Não, tem definição melhor que isso? Olha aqui, minha companheira arrasa demais. Mas pecado eu acho que também é isso aí, essa questão de tudo que nos afasta de Deus. Não tem, eu acho que, definição melhor que isso. Nós nascemos pecadores. Sim. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos. E a condenação era certa para todos. O pecado, eu acredito muito nisso, é o que nos afasta da presença de Deus. Nos afasta da palavra de Deus, dos princípios de Deus. E a nossa guerra, a nossa vida é uma guerra constante. Uma guerra entre o corpo e o espírito. Sim. E essa guerra, às vezes, nos deixa atordoados, nos deixa sem entendimento real do que pode ou não ser o pecado. Mas eu trago uma definição aqui. Eu costumo dizer que muitas pessoas estão numa escuridão, numa cegueira espiritual. E o que seria isso? Pessoas que acham assim, não vem pecado em nada, não vem tentação em nada, não vem diabo em nada. Tá tudo lindo. Tá tudo lindo. Normal. O diabo não tenta, as atitudes diárias estão extremamente corretas, não estão contrariando nada. Isso assusta um pouco. É uma escuridão. Imagina uma pessoa num quarto escuro, dentro de uma casa escura. Tá tudo apagado. E ela tá lá dentro. Ela não tem acesso ao que está ali do lado. Ela tenta tatear um pouco, descobrir alguma coisa, mas ela não enxerga. Ela não tem a visão. É uma escuridão espiritual completa. Mas imagina que dentro desse quarto escuro, alguém acende uma luz na sala. E começa a entrar um pouquinho de luz por baixo da porta. E ela começa, peraí, tem um caminho a mais. Não estou totalmente fechada aqui, isolada aqui. Aí alguém acende uma outra lâmpada ali no corredor externo. E já entra uma luzinha a mais. Aí ela olha, peraí, não é como eu imaginava. Tem algo além do que eu acreditava ter. E até que vem alguém e acende a luz do quarto, aquele choque. Peraí, eu estou vendo os móveis, eu estou vendo a cama, estou vendo o guarda-roupa, estou vendo minha própria mão, estou vendo minhas vestes. Estou vendo os caminhos que tem aqui. Quando a pessoa vive numa cegueira espiritual, é mais ou menos isso. Ela acha que está tudo bem, é limitado àquilo, é uma escuridão completa. E, às vezes, acha que nós cristãos, a pessoa acredita que nós cristãos somos exagerados, né?
E que é uma contradição, tá tudo bem, né? Porque em Romanos fala que todos pecaram e, por consequência, estão destituídos da glória de Deus. Então, não tem como tá tudo bem se a consequência disso é eu estar destituído da glória. Estando destituído, é esse quarto escuro que a senhora descreveu aí. Tudo escuro, não tem luz. Eu estou longe da glória, eu estou destituído. Né? E aí essa luz que começa a se apagar lá no finalzinho, de repente ela vai crescendo, quando eu paro para prestar atenção nela, né? Porque eu também tenho a opção de virar o meu rosto. Tem uns que fecham até os olhos. Não quero ver, não me interessa. Aquilo é diferente, me assusta. Tô tão confortável nessa zona aqui, né? Nessa região. Tá ótimo, tá aconchegante, tô numa região confortável, né? E não quer ver, né? Mas essa luz eu não sei se entendo corretamente, mas seria o Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo? Sim, eu acredito que vem a luz do Espírito Santo, vem a iluminação do Espírito Santo, a presença de Deus revelando a palavra reta, direta, imutável e real. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Nós precisamos saber o caminho. E Jesus Cristo é a luz que mostra esse caminho, porque Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é a resposta, Ele é o conforto, Ele é o confronto. Porque muitas pessoas gostam de viver na escuridão. Porque não admitem serem confrontadas. Eita, Só que elas se esquecem que a própria palavra diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, se não quer sair disso, é por pura escolha. E aí, vai morrer. É porque não vai na parte B, né? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. A vida eterna. A gente coloca lá Adão e Eva. Tinha um relacionamento íntimo com Deus antes da queda, antes do pecado. Tinham a face de Deus, tinham a presença de Deus. E eles, por vontade própria, se excluíram e quebraram essa presença. Então, tudo que nos afasta da presença de Deus é pecado. É pecado. E é um pecado estar longe dessa presença maravilhosa, né? Ninguém merece estar longe. Tanto que eu falo assim, nosso medo não é para o inferno, não é para o lago de fogo. Não é esse o nosso medo. O nosso medo é passar uma eternidade longe da presença de Deus. É verdade. A presença de Deus é absolutamente tudo que nós precisamos, que nós devemos buscar como alvo. O resto é o resto, o resto é consequência. E assim, e é tão gostoso, né? Não tem, é impagável essa presença. Meu Deus, é indescritível, é demais. Nossa, enche o coração da gente de júbilo, de alegria, de esperança, né? E por que a pessoa escolhe estar longe? Onde será que está a questão, o cerne da coisa? Porque ela não foi apresentada ou... É mais fácil, né? É muito mais fácil. Quando uma pessoa ela recebe a palavra de Deus, recebe esse Jesus Cristo, ela deve decidir se ela quer ou não. E isso envolve renúncia, isso envolve posicionamento, isso envolve ser quebrado, isso envolve processo, se diminuir para Deus crescer. Aí que tá, não quer se diminuir. Chocar confrontos, crenças. Tem uma pesquisa que diz que todas as vezes que eu tenho uma crença muito forte em algo e alguém vem e diz algo ao contrário, a minha primeira reação é química no cérebro. É se defender e atacar. Para não ser mexida, para não ser confrontada. Porque chega a doer fisicamente. O confronto dói, né? Dói. Sim. E quem é que quer ser confrontado? Ninguém. Então não sei se seria uma definição, mas é o ego, então? Também não só. Ego é só um exemplo. Existe ego, existe medo, existe fuga, existe... Ou às vezes se acha muito ínfimo, não sou nada. Então é um conjunto de termos. São os extremos, né? Eu sou tudo ou eu sou ou nada. Ou sou tudo ou não sou nada. 880. Então vamos supor que eu estou vivendo no pecado. Mas desejo mudar de vida. Pelo menos da boca aqui. Eu desejo mudar de vida, né? Arrependimento e remorso, pastora. Eita glória. Arrependimento e remorso são duas coisas bem semelhantes, mas na prática elas são bem diferentes. Porque o arrependimento é quando você comete o erro, quando você comete o pecado e você
se arrepende, você sente, você fica triste, você fica chateado, você fica envergonhado, porém você entende que arrependeu, confessa aquilo para Jesus e não faz mais. Agora o remorso não. O remorso é quando você faz o erro, você comete o pecado, só que ele vai te envergonhar, vai causar tristeza, vai mexer no seu sentimento. Mas aquilo só mexe porque existe uma consequência. Mexeu porque às vezes você foi descoberto. Um exemplo. Isso é muito mentira. comum, inclusive, no meio religioso. Sim. Pessoas que só vêm se desculpar em público depois que Porque é foi descoberto. Um exemplo claríssimo, a mentira. Quando você começa a mentir, aí você é descoberto, é pego na mentira. Que vexame. Aí você fica envergonhado. Só que você muda. Não. Daqui a pouco você tá lá mentindo Mas de novo. é só o constrangimento de ter vindo Ter à sido descoberto, tona. né? As Porque- consequências. Não pelo que fez. Exato. Então, o remorso é quando você sente, você ficou triste, ficou envergonhado, só que você não mudou o seu hábito. Você praticou novamente. Então, é uma coisa muito parecida, só que quando você vai pôr em prática, é algo muito diferente. Pastor, quer ver um exemplo muito bom desse? Ressaca. Quem tá aí no mundo? Quem não é cristão, não tá convertido, tem uma ressaca. verdade. Bebe, enche a cara. Tá lá perdido, condenado. Vai pra casa cambeteando, cambaleando. Tem aquela noite horrível de sono, passa mal, enxaqueca, faz 1000 promessas. Nunca mais bebo, nunca mais coloco uma gota de bebida alcoólica na minha vida. Na próxima festa, Nem precisa Não, ser na próxima. Acorda, vou tomar um pra rebater pra ver se eu melhoro. Vai É rezar. verdade. próxima. Nem precisa É, ter próxima. fala, não tomo mais. Agora eu sou sóbrio. Agora é remorso. Quem daqui, por exemplo, já não fez, não acredito que vocês fizeram isso, né, no passado, mas se fizeram depois, antes da conversão. Mas conhece pessoas que fizeram isso. Eu já vi. Vixe, A pessoa manda mensagem e fala assim, nunca mais bebo. Juro que nunca mais bebo. Pastor, você sabe o que é mais triste? É quando isso é mais do que uma dor de cabeça. Sim. É mais do que um enjoo. É quando começa a destruir a família. Quando começa a faltar o pão de cada dia, porque ele pegou o dinheiro e foi gastar com os vícios, com Sim. né? Não só bebida, tudo. E aí já começa a criar desavença familiar, a família já começa a se dividir, os filhos já começam a perder o respeito, a esposa já começa a perder o amor, a família já está dividida. E aí ele, na hora daquele momento que volta a si, já tem aquela situação que... É porque o pecado é assim, nunca vem sozinho. Um pecado sozinho. O pecado gera Outros. O remorso, a pessoa é muito semelhante. A pessoa tem que estar muito conectada com Deus para perceber a diferença entre remorso e arrependimento. Sim. O remorso eu vou chorar. No remorso eu vou chorar lágrimas de sangue, vou fazer promessas, juras de que nunca mais farei aquilo, vou pro chão. E no arrependimento também. Mas a diferença é, no arrependimento, custe o que custar, eu não torno. caio novamente. Não cai mais. Eu não faço novamente aquilo. Exato. Porque na minha vida o pecado é acidente, não é uma rotina. Eu me arrependo profundamente. Mesmo que eu morra, eu não cometo aquele ato novamente. E o remorso é momentâneo. O remorso dói também. Ai, sofre, ajoelha, chora. Mas surgiu a oportunidade e eu caio novamente. E como nunca vem sozinho, a porta de entrada são outras, e chega o primeiro, chega o segundo, cai no fato que você acabou de falar. Começou a bebida, daqui a pouco a desestruturação familiar, daqui a pouco os filhos Serviço estão feridos, financeiro. vem o divórcio, toca o financeiro. Isso são os ataques na nossa vida espiritual. E vai se reproduzindo. E vai se Sim. reproduzindo, inclusive, na hereditariedade. Porque o intuito de Satanás não é pegar uma única pessoa. É como uma pedrinha lançada num rio. As ondas vão atingindo. Pega a tua casa, pega a tua estabilidade emocional, pega a tua saúde, teu financeiro, pega teus filhos, pega a tua esposa, pega a tua mente de trabalho. Eis o cristão. Não pode viver na escuridão, na cegueira espiritual. Agora deixa eu falar um negócio para vocês. Às vezes as pessoas acham Hum. que isso acontece só com a gente. Só. De pecado,
de remorso e arrependimento. Só que a Bíblia diz, e tem 2 exemplos de homens na Bíblia, que eu cito bastante, assim, na minha vida eu vejo, quando eu estou ali nos meus devocionais, Pedro e Judas. Sim. Pedro, ele negou Jesus, porém ele se arrependeu. Verdadeiramente. E Judas? Ele traiu Jesus, ele se arrependeu, devolveu as moedas, mas só houve remorso. Porque não foi até Jesus. Exato. Então existe, as pessoas às vezes falam assim, mas é só no dia de hoje que isso acontece. Não, isso aí está na Bíblia. Isso aí é uma história real. Aconteceu com Pedro, aconteceu com Judas. E para mim é um exemplo claríssimo de remorso e arrependimento. Judas, ele só sentiu remorso do que fez. Sofreu, né, pastora? Sofreu. Mas não segurou a onda do remorso dele. E, Exato. e o principal, não correu para Jesus E Cristo. foi o que Pedro fez. Pedro negou, se arrependeu, só que ele correu para Jesus Cristo. Jesus teria perdoado. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é a luz, Jesus é a Mas salvação. o mais lindo de Jesus é que quando escolheu Judas, já sabia que ia chegar nisso, né? Sim. Olha aí, como Jesus é lindo demais, né? E se a gente falou de pecado agora há pouco, e se nós jogássemos a questão agora, que muita gente aí em casa, no trabalho, quem está acompanhando a gente, às vezes nunca ouviu falar sobre isso. Brechas. Eita. Ei, Brechas espirituais, pastora. Brechas espirituais. O que são brechas espirituais? Eita, São portas de entradas dadas por você mesmo. É como se fosse um muro. O muro tá ali bonitinho, mas aí você comete um pecado. E aí uma frestinha abre no muro. E por conta daquele buraquinho, aquela frestinha, as coisas ruins começam a entrar. E ali é uma brecha, uma porta de entrada. E começa pequenininho. Às vezes é um pensamento, às vezes é um sentimento, só que daqui a pouco passa a ser uma ação. E daqui a pouco o negócio começa a se tornar grande, 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 que já tomou conta de você, do seu ser, da sua casa, da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, da sua identidade. da sua comunhão com Cristo. Você está tão brechudo que você não tem mais nada. Só as brechas. Então, essas brechas, no caso, seriam pensamentos, falas, visões, ações, reações, omissões. Que me afasta da presença de Deus. Sim. Que dá oportunidade. Isso, eu gostei desse exemplo do muro. E o muro é uma proteção para a gente. Eu falei assim, Deus me limita. Deus não limita você. Não. Deus coloca muros de proteção para o mal não nos tocar. E se nós permitimos, pelo pecado, um buraco nesse muro, no início o buraco pode parecer pequeno, é só um pecadinho, é só uma mentirinha, é só uma confusãozinha, é só uma briguinha, né? É só um troquinho do mercado indevido, é só uma curtidinha no Instagram, nas redes sociais. Uma olhadinha. Uma olhadinha de quem não é o meu cônjuge. Só que o buraco vai ficando maior. É como, se eu pegar aqui assim, uma entradinha, e vai aumentando. Daqui a pouco tá um rombo. Onde passava um dedo, passa uma mão, passa um braço, passa um corpo todo. E o reino das trevas vai se servindo, vai fazendo o que é necessário. E vai cada vez mais me afastando da presença de Deus. Exatamente. A brecha é sorrateira. Mas a questão foi que nem a gente falou na semana passada. As pessoas não têm noção que um pensamento, que um sentimento, que uma fala é uma brecha. Algumas não têm mesmo. Eu falo por mim mesmo antes. Eu falo assim, eu não brecha, porque eu nem sabia o que era brecha, né? Mas pra mim eu achava que, tipo assim, a pessoa ruim era porque matava, roubava. Tipo assim, eu não era ruim porque eu não fazia isso. Mas, tipo assim, era um pensamento... E não porque o seu pensamento tava... Não, pra mim eu tava intacta porque eu não roubava nem matava. É, porque as pessoas colocam extremos. Pecado é roubar e matar. Mas não leem a Bíblia para saber a palavra. E a Bíblia diz que todos pecaram. E a Bíblia não nos isenta. A Bíblia está aqui. Eu não posso dizer, eu não sabia que isso era pecado. Eu não sabia que eu não podia fazer isso. Nós não temos desculpas
Nós temos um manual que indica o norte, e esse norte é a palavra de Deus, e esse norte é Jesus Cristo. E são as justificativas, as bengalas que o pessoal do mundo geralmente usa. Ah, isso não é tão grave. Ah, mas eu não estou fazendo nada, eu sou uma boa pessoa. Uma boa pessoa cheia de brecha. Mas foi só uma olhadinha. Parece um queijo. Parece uma lua. De tanto Mas buraco. Satanás não pode tocar a nossa vida. É. Satanás não pode. Nós temos aqui, ó, deixei anotado, 1 João 5,18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Primeiro, diferença entre pecado, que nós somos pecadores, mas qual a diferença do pecado acidente, o pecado doméstico, o pecado que está guardado em mim, o pecado de estimação? O de acidente é o que é um acidente, né? A gente não planeja. O de estimação é aquela que a gente faz, pede perdão, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Porque o acidente é assim, eu não planejo acontecer, Não, aconteceu. só acontece. Mas aconteceu, já tem que resolver. Acabou. Tá, Vamos e por se eu ali. li agora na passagem bíblica, dizendo que se eu nasci de novo, se eu sou de Deus, o mal não pode nos tocar? Mas como assim a gente recebe influência, a gente recebe ataque, e realmente Satanás não pode relar o nosso dedo, o dedo em nós? E se eu der brecha? Aí, tchau. Aí tem que haver um Ai, arrependimento depois, né? Verdadeiramente. Eu costumo dizer que Satanás pode tocar nossas vidas em 2 momentos. Quais são esses 2 momentos? Ou você tem uma brecha. ou você tá parecendo um queijo. Queijo. Ou por permissão de Deus. Isso. forjar. Gente, eu fiz o curso. E foi bem, tirou nota boa, É tirou verdade. nota Tá bom, boa. deu pro gasto. Gálatas 6,7 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as boas. Eu notei certo? Não, é o versículo próximo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eita. Se eu Nada. faço coisa errada, eu Vai vou colher. Vai colher. Vai. Se eu sou omissa em fazer algo, eu também vou colher a consequência da minha omissão. Se eu peco, eu vou colher a consequência do meu pecado. Gente, ninguém planta morango e vai colher melancia, não, né? Você vai... Existem consequências para absolutamente É tudo. isso. Exato. Então, por exemplo, eu sou da igreja, mas eu oro, mas eu intercedo, mas eu adoro, mas eu louvo, mas eu busco a palavra. Quero acreditar que tudo isso está formando uma raiz profunda em Jesus Cristo, em ti, em vocês, em mim. Só que, se eu der a brecha, de Deus não se zomba. Então, Satanás, do reino das trevas, vai poder tocar a minha vida por escolha minha. Primeiro, eu não posso alegar desconhecimento da palavra. Eu não posso alegar que eu não sabia. É como um trânsito. Estou caminhando no trânsito, estou dirigindo, tem um sinaleiro na minha frente. Eu não vejo o sinal porque tem um ônibus na minha frente. Não vejo que o sinal passou do sinal verde para o vermelho. Passou lá o verde, o amarelo e o vermelho, o ônibus na minha frente, eu mantendo uma distância segura. O ônibus passou, mudou rapidinho, passei e levei uma multa. Tinha radar. Você vai Tinha pagar fiscalização. Mas aí... Mas eu não vi o sinaleiro, eu não sabia que tinha mudado. Existem consequências. A multa vai chegar na minha mesmo casa, jeito. eu vou ter pontos na minha carteira de motorista. Mas eu não enxerguei. Não é problema, você deve dirigir sabendo que há regras a serem seguidas. Se você não está vendo o sinal, mantenha uma distância segura para ter acesso ao E sinal onde visual. está a sua atenção, motorista? Onde está a minha atenção? E na vida é assim. A palavra está aqui. Eu não vou receber justificativas. Deus não vai acolher as minhas justificativas, porque Ele conhece o mais intrínseco do meu coração. E se eu preciso seguir uma lei de trânsito, eu não vou seguir a lei do meu Deus. E tudo que eu planto, eu colho. Uma outra situação que eu acredito ser permissão de Deus. Nós temos o exemplo de Jó. Deus Eita, como permite eu amo. tocar. Satanás chega para Deus e Deus pergunta: onde tu estavas? Eu estava, na terra, sondando a terra. Viste meu filho Jó? E Deus diz: olha, o meu Jó, o meu filho Jó, ele me ama, ele me respeita, ele me obedece. E Satanás vem: é sério?
Você tem certeza disso? É porque ele tem a tua presença. Ele tem as bênçãos que você proporciona para ele. Mas toca a vida dele, retirando as bênçãos. Deixa eu tocar a vida dele, retirando as bênçãos. Deus, sabendo do presente, do passado e do futuro, permite para um bem um fim muito maior. Então, muitas vezes, eu não tenho brechas. Eu não tenho pecados autorizando a entrada do reino das trevas na minha vida. Mas Deus me conhece. Deus conhece os planos que tem a meu respeito. Deus conhece os planos que ele tem a meu respeito como instrumento dele para outras pessoas. Ou como testemunho de vida, ou como ação reta e direta, ou uma infinidade de outras situações. E Deus pode permitir algumas ações na minha vida, sejam para me forjar, sejam para me esmagar, me preparar, para atingir outras pessoas. Eu não sei, não cabe a nós buscarmos razões, circunstâncias ou motivos, mas crer que existe um Deus e ele está no controle da minha vida. Então, se Deus permitir, é para um bem maior. E Deus também permitiu porque conhecia o caráter dele, conhecia a lealdade Exato. dele, conhecia a fidelidade dele, conhecia que Deus, ele amava Deus não pelo que ele tinha, mas pelo que Deus é. E isso só foi aperfeiçoando no final, porque ele passou a amar mais ainda. Não pelo que ele tinha, não pelo que Deus era somente, mas porque já passou a andar com ele. Tanto Tem intimidade. que Deus fala assim, toca em tudo nele, menos na vida dele. Aí já começou não tocando a esposa, porque é casada, é um sócio, tocar essa esposa, tocava a vida dele. Mas de tudo que Satanás poderia tocar, o que ele toca? Qual foi a primeira coisa que Satanás tocou? Foi o gado. Por que foi o gado? Naquela época, o gado também era usado para adoração a Deus. Então, geralmente, quando o mal quer nos cercar, o que ele faz? Ele tenta tocar a nossa adoração a Deus, a nossa entrega a Deus, a nossa conexão, a nossa busca do face a face. Quando nós buscamos a face, mas também buscamos os pés da cruz. Tocar na nossa adoração envolve tocar no nosso tempo de qualidade com Deus, de estudo da palavra, de orações, de intercessões, de rendição, dessa busca desenfreada que nós temos que ter, essa sede desesperada por Deus. Só que Jó, mesmo tocando na adoração, ele manteve-se firme. Aconteceram diversas outras situações, mas ele é uma grande prova. Nossa, mas perder a conexão com Deus, acho que é pior de tudo, Pior, né? Porque você está no momento, mas está conectado ainda na sua alma, no seu espírito, quebrantando sua carne, né? E você resgata isso, né? O mundo espiritual se movimenta a teu favor, né? Pela tua conexão com Deus. Agora cortou a conexão. Parece que você está preso num planeta assim, em órbita, e igual um foguete que escapou. E agora? Só que hoje está muito fácil essa perca da conexão com Deus. Porque qualquer coisinha que acontece na vida da pessoa, a pessoa já perde isso. Porque não existe a fidelidade, não existe a entrega verdadeira, a questão de você seguir Jesus em todas as situações da sua vida. Aí acontece uma coisa que mexe com o teu emocional, pronto. Já deu ruim, você não quer saber mais de Jesus, porque acha que a culpa é dele, a responsabilidade é dele. É muito fácil jogar a responsabilidade em cima dos outros, sendo que a responsabilidade é tua. Você que não teve a capacidade de se manter conectado com Cristo. Você que não teve a capacidade de manter a sua comunhão, a sua entrega verdadeira com Cristo. Porque mesmo que tudo estiver dando errado, se você permanecer firme aos pés da cruz, cara, é impossível. É que a pessoa fala assim, não aconteceu do jeito que eu quis. Não aconteceu no tempo que eu esperava. Não aconteceu no tempo que eu ia conseguir me manter firme. Demorou! Não aconteceu, não veio o emprego que eu queria, não veio a pessoa que eu queria, as coisas não foram atendidas do jeito que eu queria, meu coração foi tocado, minhas emoções, meus pensamentos, e a pessoa se perde.
É tudo muito eu, é o que eu quero, é o que eu desejo, o que eu planejo. E quando chega, o que eu não entendo. Quem disse que Deus tem que Entendeu explicar uma coisa, alguma criatura? coisa para nós? Quem disse que nós somos tão importantes, tão valorosos assim, de obrigar Deus a nos revelar? Olha, você está passando por isso agora, porque no futuro, pastora, daqui 1 ano, daqui Meu 15 sonho. anos, tal coisa vai acontecer. Então aguenta firme. É só durante esse tempo, mas eu vou estar contigo. Poxa, cadê o nosso lugar, que é aos pés do trono, aos pés da cruz? A gente se acha tão importante, tão superior a Deus, porque Eva queria ser igual a Deus, porque Satanás e seus demônios queriam ser igual a Deus. E a gente, muitas vezes, também, porque se Deus não explicar, se Deus não me chacoalhar, se Deus não me revelar, Se não fizer na hora que eu quero. e do jeito que eu quero, Mas Jó entendeu alguma coisa? Deus chegou lá e falou assim, ô filho, ó, o negócio é o seguinte. não entendeu nada. Não entendeu, ele simplesmente adorou e... Só que o exemplo de Obedeceu. vida dele nos toca até hoje. Sim. O que aconteceu lá. Então a gente É fala, muito às vezes, grande. 1 ano, 2 anos, 3 anos é muito. Às vezes a pessoa acha que uma hora, um dia é muito. Imagina do tempo de Jó, do Antigo Testamento Sim. até hoje. E a mulher dele amaldiçoou esse teu Deus, porque ela também queria entender, né? Sim. É. Sim. Mas Deus foi tão misericordioso que fez dela uma só carne com Jó. Porque se ela fosse sozinha, Coitada. Não, Tinha ido faz tempo. era Já uma vez. Tinha ido. Virava sal. exatamente. Mas existe um desânimo generalizado, né? Um desânimo generalizado é uma falta né? E o desânimo é o contrário do ânimo, né? O ânimo vem de ânimos, que é alma, né? Desânimo sem alma, né? Então, parece que é uma pandemia de desânimo. É uma sequência da outra. Não acontece do jeito que eu quero aqui, eu já indago, eu já acho ruim, já vou perdendo as forças, já vou perdendo a busca. Já vai desanimando. Já vai desanimando. Inclusive, Tiago, o livro de Tiago nos diz assim: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Reparem que o primeiro não é resistir ao diabo, é se submeter a Deus. Sim. E a Bíblia não está falando, se submeta-se a Deus e vai lá e briga com o diabo. Mas a resistência ao diabo é justamente por estar submetido Exato. a Deus. A submeter a Deus é saber que Ele é tudo e nós não somos nada. A submeter-se a Deus é estar em níveis de santidade, obediência, que fogem do entendimento humano. E sim, é possível, nós somos carne, nós somos fracos, mas o nosso Deus é superior a tudo. E Ele é a força. A submissão a Deus exige investimento. Ninguém vai bater palma na tua casa e falar, Tó, esse 1 milhão é para você. Se você quer dinheiro, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ganhar dinheiro, você vai ter que investir, você vai ter que poupar. E esse submeter-se a Deus é isso também. É um investimento na relação com Deus. Tem gente que acha que orar com Deus 5 minutos por dia é suficiente. Não, não é. Tá certo, a oração é mais do que só um momento ajoelhado, é o dia todo conversando, mas tem que ter o secreto, tem que ter essa profundidade. E a submissão a Deus vem isso, a rendição, a renúncia de quem você é. Deus me enche, Deus esteja em mim, Espírito Santo derrama os teus dons. Mas espera aí, você está cheio de você. Não tem como derramar no que já está cheio. Primeiro nós temos que nos esvaziar, nos renunciar. Deus enche, Jesus Cristo enche, o Espírito Santo enche, a ponto de transbordarmos. Aí vem a submissão. Com a submissão completa vem o resista ao diabo. É só falar não! Aí vai a cegueira, né? Nem tudo é tentação, nem tudo é pecado, nem tudo é diabo. Mas submeta-se a Deus, resista ao diabo, aconteça o que acontecer. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. A Bíblia não diz assim, ó, dá uma experimentadinha para ter certeza se é do mal. Olha, busca lá certeza Vai se ali. aquilo é pecado na Bíblia. Não, a Bíblia diz se tem aparência do mal. Foge, não precisa nem ter cheiro, tem uma leve desconfiança, não precisa nem ver. Se você Foge. desconfia, né? Às vezes a gente paga pra ver, né? Se desconfiou, sai correndo. É, não é pra fugir do mal. É da da aparência. aparência. O mal vem... Sim. Pergunta para o Espírito Santo. Tem aparência? Gente, é como essa frase.
Meu Deus. Essa frase é certeira, resolve a vida de muita gente. Resolve. Mas Resolve. do contrário é brecha. Sim. Do contrário é brecha. Então, vamos falar. Exemplos de brechas. Exemplos de brechas. Para o pessoal que está nos ouvindo entender melhor em casa, quem ainda está caminhando nos primeiros passos para esse entendimento espiritual, para sair dessa escuridão espiritual que nós falamos no início. Alguns exemplos de brechas. Pastora, a senhora pede exemplos de brecha e eu me lembro de Apocalipse. Começou com o livro preferido da pastora Rafael. Eu vou ali rapidinho e já volto. Não. Fica aí. Não, preciso de você aqui. Apocalipse, as igrejas da Ásia, para provar que a igreja não está isenta. Jesus mandou João escrever para as igrejas, e não eram poucas, não, eram 7 as que estavam ali por perto de João, né? E Deus tinha coisas contra elas, e eram as brechas que ele tinha contra elas. Contra Éfeso, volta ao primeiro amor, você está dando brecha. Uhum. A outra, lembra de onde você caiu. Quer dizer, caiu e tá boa, lembra. A outra, você está morna. São brechas, são coisas que tá entre nós e não percebe. Sim, e no dia a dia, e na nossa vida? Eu vejo que uma das maiores brechas na nossa vida é a falta de perdão. Sim. Como tem pessoas, porque eu conheço diversas, que tá com a vida toda destruída porque não consegue perdoar alguém. Só que as pessoas esquecem que o perdão fala mais sobre ela do que da outra pessoa. Sim. E aí você tá lá todo brechudo porque você não consegue perdoar aquele que te fez mal. Uma das maiores brechas. E uma das maiores ações demoníacas na vida das pessoas. Sim. Então, o perdão, para mim, é o que a pastora falou, uma das maiores brechas. Porque o teu pai te fez mal, a tua mãe te fez mal, o seu irmão, o seu cônjuge, o colega do trabalho te fez alguma coisa que você não gostou e aí você ficou rancoroso. Você criou algo dentro de você ao ponto de você não conseguir nem olhar na cara da pessoa. E aquilo começa a se tornar algo tão grande, tão grande, tão grande, que você não consegue liberar o perdão para a pessoa. Mas o perdão não é sobre a pessoa, é sobre você. Porque quando você está com o coração fechado, você entra num cativeiro. Então, vê como existem consequências em todos os nossos atos, em absolutamente todos. Então, se você não perdoa, você fica preso em um lugar que te leva a situações piores, a práticas piores. Aí você vive uma vida infeliz porque você não consegue perdoar. E o perdão não é um simples não é um sentimento. É uma decisão. Você tem que decidir. Eu não sinto. Não sinto que a Torinha de te perdoar. Cara, Ninguém decide. perguntou o que você sente. Exato, Você sabe o não que deve é. ser feito. Não é sobre o que você sente, é sobre o que você decide para sua vida. Eu decido liberar o perdão para a Kétura porque eu não quero viver mais isso, eu não quero ficar mais presa nessa situação. O que ela me fez, ela responde para Deus. É uma inteligência emocional e uma inteligência de espírito também. Sim, né? mas eu vou ser uma pessoa livre porque eu decido perdoar. E automaticamente que você tem essa decisão e perdoa verdadeiramente a pessoa, é uma brecha fechada. Aí Satanás ele não vai poder tocar mais em você nessa área, porque você decidiu e escolheu fazer diferente. Mas enquanto você não perdoa, você entra num ciclo muito triste, porque da mesma forma que você precisa perdoar, você também precisa ser perdoado. E o Pai Nosso fala, é assim como nós perdoamos. Sim. E aí ficou numa situação difícil, né? Porque como que eu vou... É uma via de mão dupla. Sim, eu vou pedir perdão se eu não perdoo. E sendo que eu sou tão carente do perdão... É igual aquelas pessoas que não querem passar a eternidade ao lado de Deus, mas não tem tempo para Deus agora. Você planeja um futuro que você não trabalha agora. Você quer ser perdoado, mas você não perdoa. Perdoa. Outras brechas. Nós temos... A brecha do dia a dia, falta de domínio. Falta de domínio. Nossa, brecha. Senhora. Fruto do espírito. Fruto da carne.
Gálatas, capítulo 5. Sim, ali os tem, frutos da carne, ali gente. tem uma lista de brechas. Gente, essa aí é água. Pecados não confessados, traumas, dores não tratadas, maldições hereditárias, são todas brechas que nós temos, músicas consagradas, filmes violentos, determinados jogos. Ritmos musicais, tudo isso vem envolvendo a gente. Trabalhos satânicos que terceiros fazem, que toca, se a pessoa tiver com a vida no altar, sem brechas, nada toca. Mas se dá a primeira arrombada, depois vem as próximas. Nós temos pactos voluntários, pactos involuntários, porque toda vez que nos relacionamos com alguém que está fora do propósito de Deus, nós estamos falando sobre alianças. Nós vamos falar ainda no podcast da Betel, né, sobre as alianças espirituais, alianças com outras pessoas, alianças com o reino das trevas, Satanás e seus demônios. Mas alianças também são brechas. Sim. Inclusive, voltando na igreja da Ásia lá, espírito de Jezabel. Sangue de Cristo. Já volto, tá? Não, Fica aí. tava lá no meio da igreja. Da Ásia lá. Precisou Jesus ditar a carta lá para ele acordar e mandar embora. E aquelas pessoas também que colocam aqueles pensamentos depreciativos, né? A pessoa já começa, não vai dar certo, Eu não consigo. não é pra mim. não é pra mim, o fulano tá falando de mim, o fulano armou pra mim, eu sou fraco. A pessoa já profetiza na vida dela as ações que estarão acontecendo. E acaba transmitindo isso pro dia a dia. Você quer ver frustrar os planos de Satanás? É você não fazer o que ele espera. Ele ataca, ele age e ele tem certeza da nossa ação e da nossa reação, das nossas ações e das nossas reações a partir da investida dele. Só que, se corrermos para os pés da cruz e agirmos de uma forma diferente do que ele planejou, do que ele espera, ele se torna um perdido. Ele tem os planos frustrados, os projetos, as leis que ele havia decretado sobre as nossas vidas caem por terra. E Jesus Cristo entra com novas palavras proféticas de força, de prosperidade, de sucesso e de bênçãos. Porque eu não cedi ao que ele esperava, eu me submeti a Deus. E eu me submeto-se à ordem dele. Traga a memória que te traz esperança. Fuja da aparência do mal. Resista a Satanás. E a consequência vem. Qual é a consequência? O meu relacionamento com Deus e o muro que a pastora Rafaela falou agora há pouco. Totalmente fechado. É o muro de proteção e não um convite para o mal agir em minha vida. E sobre as brechas de pensamentos e sentimentos, como a gente falou no primeiro episódio, a gente tem armas para lidar com isso. A gente está pensando que não pode, que não consegue, que não vai dar conta. Você sabe que a Bíblia diz em Efésios, que eu cito novamente, as armaduras de Deus. Pô, então vou ajeitar o meu capacete, porque tá torto, tá meio capenga, tá meio ruim aí. E aí eu tô permitindo Satanás tocar nos meus pensamentos, só que a Bíblia diz que você tem como se defender. Você tem as armaduras ali de Deus. Então, ajeita teu capacete, tá sentindo, eu não consigo. E aí você tem aquele sentimento de tristeza, de angústia, só quer chorar e não quer viver, não quer levantar da cama para viver, ficar só sobrevivendo. Cadê as suas ações? Que a armadura diz, troca, vamos lá, você tem a couraça, veste ela aí, tira a velha e coloca a nova. Então, estratégias a gente tem. Vamos trazer esse tema ainda para um dos nossos podcasts. A gente só não usa. As armas de ataque, de defesa, Só estratégia. que, essa questão das armaduras, gente, eu mesmo não conhecia. Muitas pessoas não acho conhecem. Que, tipo assim, se por 100 pessoas numa roda e perguntar, 80 não conhece, 90. Mas muitas pessoas padecem por falta do conhecimento. Conhecereis a verdade e A ela verdade vos libertará. Bom, já falei isso no E passado. você só conhece quando você busca. Só. Só que é muito mais fácil a gente buscar qualquer conhecimento em outras coisas do que ir lá e abrir a Bíblia e procurar a verdade ali.
As pessoas às vezes têm preguiça de abrir a Bíblia. E aí você quer saber da verdade como? Procurando no Instagram, no Facebook. E não acreditam quando a gente vem revelar a verdade, porque cria resistências, fortalezas de mente. Fortaleza de mente é total resistência ou parcial resistência, ou você colocar qualquer impedimento à palavra de Deus. A gente vem com a revelação da verdade, mas a pessoa resiste. Eu lembro que nós pastoreávamos um casal uma vez, e eles foram ao casamento. Fala o nome pra gente saber. Mostra o Instagram. E aí a pessoa foi casar, e nós conversamos com o casal e falamos assim, olha, consagra o casamento de vocês, inclusive na festa de casamento. Porque eles estavam colocando uma playlist com músicas mundanas. E aí colocaram aquela lista, e aí aconteceu com o casal, vai lá, sertanejo de traição. Chifre, 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 toma dinheiro aqui. E eu abri a porta, encontrei outro na cama, que eu fui traído porque o amor dói, porque é muito sofrimento. Traição, traição. Aí colocava, e senta aqui, senta ali. Peraí, adultério. O que aconteceu com esse casal? Por mais que nós investíssemos o reino de Deus ali, a fortaleza de mente era maior. Profetizou na vida traição, desgraça. Profetizou na vida que as bênçãos se afastariam do casal. E, como consequência, seguiram longe da palavra de Deus e da presença de Deus. As pessoas, às vezes, acham que é um exagero do cristão. Quando você fala, olha, não pratica mais determinadas coisas, porque você está profetizando na sua vida. Então, algumas pessoas falam, não tem nada a ver, eu virei crente, eu sou cristã e não vou ouvir um sertanejo. Só que escuta a letra. Aí você traz isso para a sua vida, para o seu casamento. De traição, de palhaçada. Você vai esperar o quê? Então, você, como cristão, tem que ser diferente. Você tem que testemunhar diferente. O testemunho da sua vida como cristão é diferente daquele do mundo. O mundo pode fazer o que ele quiser. Aquele que está no mundo, põe a música que ele quiser. Ele já está lá mesmo, já está no mundo. Mas você, como cristão, cara, você tem que agir diferente. Você tem que profetizar coisas boas para o seu casamento, para a sua vida, para a sua relação, para a sua família, para os seus filhos. E não ao contrário. E muitas pessoas têm essa dificuldade, a fortaleza de mente de entender que quando você se dispõe, quando você aceita Jesus, a tua vida tem que mudar. Você não tem que praticar os velhos hábitos. Só porque eu virei crente, eu sou cristã, eu posso continuar da mesma forma. Não tem como. Não tem como. Ou você muda, ou você é só um convencido. E essa questão... Desculpa, que é tudo. Não. E essa questão de música é muito real. Mês que vem vai fazer 1 ano que meu celular não toca música do mundo. E quando às vezes eu falo isso pros outros, a gente tá em algum lugar, dá seu celular que deixa eu colocar uma música. Ou, não, no meu não, põe no seu. Mas por quê? Porque no meu não toca. Nossa, depois que você entrou pra igreja, você ficou radical. Só que como que você vai explicar pra uma pessoa do mundo? Ela não vai entender. Ela não quer entender. Se ela não vive nesse mundo que eu digo assim, né? Se ela não é cristã, ela não entende do peso que tem pôr uma música no celular, por mais tonto que seja a atitude, ela não vai entender. Você pode morrer ali. Se ela não quiser entender, acabou. Porque o Espírito Santo não obriga ninguém. Mas é do que você quer se encher. Você quer se encher de louvor. Exatamente. Você quer se encher de adoração. Mas engraçado que quando você chegava trançando as pernas de madrugada, lindo. Você não era radical, nada disso. É lindo. Quer ver uma coisa? Que time você torce? Posso falar? São Paulo. Corinthians. Você torce pra qual? Melhor do mundo. Eu torço pro time da minha esposa. pra quem ela falar que é... Corinthians. Vou pegar, então, no pé da pastora Rafaela. A pastora Rafaela é São Paulina. Sim. Eu sei que tem o nosso sobrinho, o nosso primeiro sobrinho, o nosso sobrinho loiro, ele é corintiano. Você é corintiano. A Lívia também é. Também. Então, nós vamos lá para a torcida, vamos torcer para o São Paulo, o time da pastora Rafaela. Pastora Rafaela, canta comigo. Salve o Corinthians, o campeão. Não é? Como que é do Flamengo? Como que é? Canta a música do Palmeiras para você. Não canto. Canta do Corinthians para você. Canto. Se a gente não canta nem a música do time adversário, a gente vai querer cantar a música do reino adversário do meu Deus.
Isso é chocante. A gente acha que tudo bem eu cantar uma música que diz que eu vou me prostituir, que diz que eu vou ser traída, que diz que eu vou pra favela e vou fazer não sei o quê, que eu vou matar o policial, que eu vou sentar e levantar naquele negócio ali. Que horror. E a gente canta isso e tá tudo bem, só que depois eu vou pra igreja, me ajoelho e falo, Deus, se faça presente na minha vida, Deus, eu te quero, eu que te amo, hipocrisia, você é o né? meu reino. Só que fala assim, pede pra pastora Rafaela São Paulina cantar um Salve Corinthians. É só um jogo de futebol. E ela não vai querer. Os nossos limites, os nossos pesos estão totalmente corrompidos. Nós precisamos dessa revelação do Espírito Santo. E ele não obriga ninguém. Eu devo me submeter a Deus, eu devo buscar a palavra, a revelação. Porque a gente faz pequenas concessões no dia a dia. Eu faço uma concessão aqui de uma música, eu faço uma concessão aqui de uma olhada indevida, de uma paquera. Eu faço concessões. Mas quando mexe em situações que seriam fúteis, eu não quero. Porque cantar a música do outro time é muito. Mas adorar o Deus do inferno, isso eu posso. E perdeu a oportunidade de evangelizar lá no casamento. Não é não? É verdade. Pra colocar essas músicas horrorosas de senta, senta, levanta, levanta. Agora, por que não pôs o louvor? Ficou com vergonha? Provavelmente, né? Mas Jesus falou que quem se envergonhasse dele... E para ele- piorar a situação, nós havíamos feito a renúncia na pessoa um pouco antes do casamento. Oh, Da que renúncia. belezura. Que voltou E ela pro foi amor. avisada. E mesmo assim o casal tomou atitude. O que aconteceu São um pouco escolhas. São depois? escolhas. E consequências. Manifestações. O reino das trevas ganhou território novamente. É uma guerra constante, não há folga. Nossa. Gente, olha, meu Deus. Eu fico de cara como esse trem não cansa. Cara, ele não vai pra praia, vai, pelo amor de Deus, sai. Não dá, Não dá. cansa. Satanás sabe o destino dele. Meu Que Deus. Satanás, todo o seu reino e o inferno serão tá jogados falando, né? no lago de fogo. Ele sabe que a condenação dele é essa. Quanto mais ele levar, melhor pra ele. né? Exato. Ele vai buscar mais almas o máximo que ele puder. Ele vai colocar os seus soldados em guerra o tempo todo. Ele vai mexer com a gente o tempo todo. Ele não cansa. E ele nos sonda, ele cria as estratégias, ele analisa, ele articula, ele molda, ele influencia. Ele não vai cessar os investimentos dele, porque ele sabe que no final ele é um derrotado. Se a gente já sabe no que vai acontecer no final, já devemos estar do lado do vencedor. Só que a gente faz as pequenas concessões, o que toca o nosso coração, o nosso sentimento, o que eu tenho desejo que não tenho, porque a Deus, enquanto Deus não testificar, não falar, enquanto eu não sentir, eu não faço. E você não tem que sentir, você tem que decidir fazer. Que exército você vai se alistar, que lado da batalha você vai estar. Porque quando você decidir o lado da batalha, o lado de qual reino você serve, esse reino vai te trazer as armas de batalha, vai te adestrar com maestria no treino para utilizar essas armas. O problema é que a gente quer as armas sem treino, e se não corresponde da forma como a gente quer, eu já mudo de lado, hoje eu sirvo um reino, amanhã eu sirvo outro, e vou agindo de acordo com a minha conveniência. Sim. E o casal aí, o que aconteceu com eles? Divórcio. Eita. Não, e foram alertados. Sim. Ou seja, consciente. Consciente. Mas é só uma música. É só uma música lá. E é Se consequência. as pessoas soubessem o poder que tem só uma batida, não precisa nem de letra. Sim. São escolhas, né? E nós temos também, a gente está falando tanto dessa ação demoníaca, nós temos níveis de ações demoníacas. Eita. É um tema pesado, Então toma uma aguinha aqui. Esse é o café. Esse é o E o café. Tá ótimo. A minha bancada aqui tá uma beleza. Eu já derrubei café. Agora aqui eu trouxe um pouco da água que eu tinha, tá? Bebe aqui. Nossas meninas bonitas faltaram. Olha É. você, olha o desgaste. Nossa, Não, gente, não Ó, dá. nós temos a influência, nós temos a manipulação e nós temos a possessão total. Porque a pessoa, ela geralmente, ela não comete já um roubo a banco. Num Ela crime. começa Ela vai devagarzinho. começar ali pegando um dinheirinho na bolsa da mãe, na bolsa do colega, na bolsa do marido, da esposa, e vai fazendo isso. E aí vai para o roubo dentro de casa, vai para o roubo no trabalho, vai para o troco do mercado errado, vai roubar uma loja, depois vai para o banco.
E o pecado também é assim. Satanás, no primeiro nível, dificilmente vem com uma possessão total. Dificilmente a pessoa vai cometer um pecado que Satanás já vai entrar dentro da pessoa e aquela manifestação com perca ou não de consciência. Geralmente ele vem com a influência, que é a primeira ação. Fala sobre isso pra gente, pastora Rafaela. Eu sei que você é fera nisso, que são aquela falinha, aquela ama açãozinha, ama, né? aquele olharzinho, aquele coisinha, aquela flechada Aí, já falou tudo. Fala pra gente. É exatamente isso. A influência é quando Satanás ele começa jogando. Vou fazer com a canetinha aqui na Thay. Pega aí, Eita, Thay. lá vai eu. É quando ele começa assim, ó, com um sentimento, Taca não. com uma olhadinha. É só uma só. É só uma. Então ele está te influenciando a fazer as coisas erradas. E aí você cai, porque é só. Não tem importância, né? É só um pensamento. É só um olhar. É só um desejo. Ah, é só um. É só. Mas esse só vai ter uma consequência. Ele está influenciando você. Pode ir. Nessa influência pode ser assim também? Nossa, hoje eu acordei tão triste. Nossa, hoje eu não tenho nem vontade de levantar na cama. Hoje, quando eu chegar no trabalho, já vai dar tudo errado. Nossa, acontece tanto. Acontece, e às vezes a gente cai nessa primeira influência, que é o primeiro nível. Nós achamos que é tão natural, né? Que tipo assim. Acho que é o seu pensamento, né? É natural. Se torna tão natural que você passa a fazer isso constantemente. Só que você está sendo influenciado. E as pessoas, às vezes, não sabem nem o que é isso. Não. Tá ali pensando que não vai dar certo. Ah, eu tô tão exausto, não quero hoje, não quero nem sair da Vigia. cama. E está sendo influenciado. E até, por exemplo, assim, Satanás sabe dos nossos gostos. Ah, Tem os demônios que acompanham famílias há gerações. Eles conhecem cada detalhe da nossa ação, dos nossos pais, dos nossos avós. E ele sabe as coisas que mexem comigo. Ele sabe onde eu já caí. Ele sabe onde eu já fui fraca, onde eu vacilei. E ele vai colocar todos os seus esforços, todos os seus exércitos, todas as suas armas de batalha naquilo que ele sabe que pode ser uma fragilidade novamente minha. Aí nós voltamos na parte do arrependimento real. Fui arrependido, eu voltei, corri para os pés da cruz e nunca mais saí, tudo bem, o intento do reino das trevas vem e eu consigo resistir, porque eu me submeti a Deus, resisti e ele foge. Aí começa a dar frutos de arrependimento. Começa a dar frutos. Só que, por exemplo, ele entra com a ação, ele entra com a influência, eu já pego aquilo. Ele sabe que eu gosto, por exemplo, de uma pessoa fisicamente assim, é meu tipo. Ele vai fazer pessoas nesse naipe, nessas características físicas ou emocionais, aparecerem perto de mim. Porque o primeiro adultério não é adultério físico. O primeiro adultério é o adultério da tua alma, dos teus pensamentos, do teu relacionamento com outra pessoa. É o olhar, É o a olhar. mensagem, é o... No ambiente de trabalho acontece muito isso. Cara, é a curtida no Instagram. É a curtida no Instagram. Ai, que É besteira, alguém né? do meu bastou. trabalho que começa a me entender mais do que a minha esposa e meu marido. É mais gostoso conversar com a fulana, com o fulano, do que com o meu cônjuge. Aí eu começo a dar carona. Aí eu começo a marcar para almoçar junto. Aí eu começo daqui a pouco a falar do meu cônjuge, os problemas que eu tenho em casa para essa pessoa, vem um adultério emocional, de alma, de envolvimento, de confiança, antes do próximo. E você começa a levar a pessoa em lugares que te marcaram, porque você tem a necessidade de mostrar para a pessoa que aquele lugar é importante para você. E às vezes você não faz isso nem com a pessoa que você é casada. Só que com aquela pessoa que está ali, que você está desejando fora do teu casamento, você quer fazer de tudo. Tudo que você deveria fazer com a tua esposa, você não faz. Só faz com o que não pode. Mas agora a gente está caminhando para os momentos finais. Sim. Nós, dos 3 níveis, nós conseguimos falar só de um. Rende, hein? Mas Vai ter nós que nos voltar semana que vem. comprometemos com o próximo grupo. Deus vai orientar a gente a como fazer Sim. e a Betel vai estar presente. Amém. Amém. E se a pastora me permite, você se identificou? Hã? Se identificou com alguma coisa aqui que foi citado, falado?
Para concluir, eu quero trazer isso para a engenharia, se for possível. Questão da brecha. Quando o muro está sobrecarregado, acima da carga pelo qual ele foi inicialmente calculado, vai haver fissuras, haverá brechas. Precisa cuidar dessa estrutura, hein? As armaduras de Deus são as estruturas. Capacete, couraça, a bota, o cinturão, a espada são estruturas. Vem aprender a manusear essas armas. Vem aprender a se estruturar na palavra de Deus. Siga Betel no Instagram. Isso aí. Siga a Betel no Instagram, no Facebook, no YouTube. Se inscreva lá, estamos aguardando. E nesse você. muro, como Jesus diz, meu jugo é suave e meu fardo é É leve. leve. Não vai sobrecarregar Não o vai. teu muro. Siga a Betel na rede social, igreja.casadedeus.betel no nosso Instagram. Estamos no Instagram, no Facebook, no No TikTok, no YouTube. Procure a gente lá. Em todos os lugares divulgando o nome do Senhor Jesus. Nós Amém. esperamos você. Jesus espera você. Vem com a Betel, vem com Jesus Cristo. Nossa bandeira é Jesus Cristo. Vem. Até o próximo episódio.